Hello guys, hope you all doing well. Eu vou fazer aqui um check learning das semanas 1 a 3. Check learning quer dizer checando a aprendizagem, ok? Então eu vou ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo. Você pode voltar, pausar, ok? E algumas perguntas do PET aí são bem subjetivas, tá? Então eu vou exemplificar de alguma forma, mas vou pegar alguns exemplos, né, de resposta que vocês trouxeram e também dar algumas explicações nos aspectos linguísticos, ok? Então, na semana 1, o tema foi leitura, as habilidades foram identificar as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido entre eles, construir relações explícitas ou inferir sentido em textos de gêneros textuais diferentes. Então, vocês tiveram aí o primeiro pequeno texto, né, sobre No Easy Path to Success. Então, o que quer dizer isso, né? Então, vi as respostas de vocês. Dentre elas, quer dizer que não existe um caminho fácil para o sucesso, independente das escolhas, ok? Aí no segundo exercício aqui, está falando sobre as decisões, aí, principalmente para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, alguns planejamentos aí de profissão a seguir. Então, o que fazer? Então, vou colocar aqui algumas respostas que eu recebi, tá? Vou ler só uma. Olha, o meu caminho para o sucesso seria sempre me esforçar ao máximo para o que eu quero fazer e sempre fazer o possível para ser bem-sucedido, sempre me focar nos estudos e no trabalho, sem me distrair com as futilidades no meu caminho, tá? Então, muito boas respostas de vocês. Terceiro, pediu para fazer uma escada aí, né? Demonstrando o caminho para o sucesso, né? Então, eu recebi vários interessantes aí, vou colocar alguns aqui que eu recebi, tá? Então, olha só, estudo, foco, empenho, dedicação, tempo, objetivo. Outro colocou que passo 1, ensino médio, Enem, faculdade, profissão, estabilidade financeira, sucesso. Então, todos apresentaram aí sua ideia de sucesso e como você irá trilhar esse caminho, né? Faço votos que todos vocês consigam, né, e se empenhem aí em cada etapa. Seguindo aí, infinitive for reasons, it's plus adjective plus to, vocês viram infinitivo para razões. Então, I'm going to Montes Claros to see my relatives. Então, to see, o verbo está no infinitivo. I need to go shopping to get a suitcase. Eu preciso ir ao shopping para fazer o quê, né? O objetivo, para comprar, no caso, uma mala. I have to go online to find a flight. Eu preciso acessar a internet aí para encontrar um voo. Aqui eu vou a Montes Claros para ver meus parentes. Então, as razões estão na sequência e o uso do verbo no infinitivo para indicar isso. Então, o verbo no infinitivo é esse verbo que não tem conjugação, ele vem precedido da partícula to. Por exemplo, to have, to play, to go. E aqui eu tenho ver, obter, encontrar. Então, isso aqui os verbos aqui estão na forma no infinitivo. E também o uso do infinitivo aqui quando ele está precedido de adjetivo. Is it easy to find bargains online? É fácil encontrar barganhas online? It's easy to do, é fácil fazer. It's not hard to do, não é difícil fazer. Então, nós temos aí o uso de adjetivos antes de verbos no infinitivo. Outro exemplo, it's nice to see you. É legal, é bom ver você. It's hard to believe, é difícil de acreditar. Ok, gente? Então, isso é tranquilo, né? Pediu para vocês fazerem aqui um planejamento, né, sobre entrar no mercado de trabalho. E vocês poderiam usar qualquer frase dessas aqui. Então, vou pegar só alguns exemplos que vocês colocaram lá. I'm going to study to dedicate myself to be able to practice a profession that I want or practice something good to me. Então, a razão está aqui, o infinitivo. Olha, eu vou estudar e me dedicar para ser capaz de praticar a profissão que eu quero e praticar algo bom para mim. Então, foi o uso do infinitivo aqui, ó, to be able, né? E os outros também, uma observação, gente, coloca o pronome pessoal, primeira pessoa sempre com letra maiúscula, tá? Eu deixei aqui para lembrar aquele que fez assim, de corrigir. Li, vai que não pode ser minúscula a primeira pessoa, sempre maiúsculo, ok? Então, corrijam aí.
Aí nós temos um texto do Matt Damon, tá? Falando aí do início da carreira dele, como que ele chegou ao sucesso. Eu vou fazer só algumas observações, não vou ler o texto todo para o vídeo não ficar longo. Então, tem o uso aqui do passado contínuo e o passado simples e as palavrinhas de conexão que nós já vimos, que é o while e o when. Então, aqui, leitura de datas, né? O ano, assim. 2 dezenas, tá, gente? 1996. É só dividir em 2 dezenas, você faz a leitura. Neste caso aqui, está falando da década, por isso que tem um Szinho aqui. Então, se lê 90s, os anos 90. Vamos ler a data completa, tá? Quando é assim, a partir de 2000, você pode ler o número completo, como 2000. Isso foi até 2019, 2019. A partir de 2020, voltaram a fazer a divisão de 2 dezenas. 2020, nós estamos em 2021, ok? 2021. Outra observação, pounds, são libras, tá? 1 quilo equivale a 2,20 libras, né? Então, aqui mais ou menos são 18 quilos, tá? É só fazer a conta aí, tá? 40 pounds, aproximadamente 18 quilos. Foi o que ele teve que emagrecer para fazer um papel aí em um filme. Deixa eu ver se tem outras observações. Não, né? Faça a leitura, observe as palavrinhas novas. Vocês viram aqui o uso do passado contínuo e o passado simples, tá bom? O exercício que segue. Number the events A to G in order to which they have. Então, vamos enumerar os eventos aqui na vida lá do Matt Damon. Primeiro, lost lots of weight for part in a movie. Primeiro, ele perdeu muito peso aí para fazer um filme. Depois, hurt his hip on a golf course. Ele fraturou uma costela num campo de golfe. Terceiro, put on weight to play a businessman. Então, ele já teve que ganhar peso para fazer um personagem aí de um comerciante. 4, went to Harvard University. Ele foi para a faculdade de Harvard. 5, acting Geronimo in American Legend. Ele atuou no filme Geronimo. 6, won his first Oscar. Ele ganhou seu primeiro Oscar. 7, was chosen for the lead role in The Bourne Identity. Ele foi escolhido para o papel principal no filme The Bourne Identity. Já assistiram esse filme? Muito legal. Já assisti um filme de ação muito bom. Dando sequência aí, tem um texto sobre uma metodologia de aprendizagem, né, que vai dar sequência nas outras semanas. Recordar é aprender. Então, de acordo aí com o texto, está falando assim, pesquisas científicas mostram que reler um material não é a melhor forma de estudo. Qual prática de estudo você pensa que poderia ser melhor para o processo de aprendizado? Então, vamos ver algumas respostas que eu recebi no formulário, né? Vou ler só algumas aqui. Para mim, o melhor meio de aprender algo é praticando. Outros colocou teste prático, realizar testes sobre o que você está estudando, aulas em vídeos e etc. Bom, então vamos lá. Semanas 2 e 3, o tópico foi leitura e as habilidades permanecem aí as mesmas, tá? Então vamos seguir. Ok, na sequência aí, vocês viram que tem um quadrinho, 2 quadros, né? Um aqui com o past continuous e o simple past, e as palavrinhas while e when, que fazem a conexão entre os dois tempos aqui, past continuous e simple past. Alguns exemplos, né, extraídos do texto sobre o Matt Damon. E aqui nós temos coluna A e coluna B com também frases extraídas do texto do Matt Damon, que nós vamos resolver mais na frente, tá? Mas antes disso eu vou dar algumas explicações um pouco mais específicas sobre o past continuous e o simple past, alright? Ok, então eu vou explicar aqui o past continuous. Ele é formado pelo verbo to be, no passado, seguido do verbo principal com ing. Então, eu tenho aqui I was playing, he was talking, you were studying. Então, eu estava jogando, ele estava conversando, nós estávamos estudando. Tá? Então, aqui o verbo principal recebe o ing e o verbo to be no passado. Então, aqui eu tenho uma ação contínua no passado, ok?
Na negativa, eu acrescento not ao verbo to be. Então, fica assim, I wasn't playing, he wasn't talking, you weren't studying. Ok? Então, passado contínuo, uma ação contínua, ok? Em andamento. E o simple past, eu tenho uma ação pontual, algo que aconteceu num determinado momento. I was, eu estava, eu era. He called, ele ligou ou chamou. You studied, você estudou. Então, aqui é uma ação acabada. Ok? E no passado eu tenho, na negativa, né? Eu tenho I wasn't, he didn't call, you didn't study. A negativa aqui do verbo to be, nós já vimos que é wasn't. E a negativa no passado para os demais verbos, eu preciso do auxiliar did. Ele é usado nas negativas e nas interrogativas. Então, aqui eu preciso colocá-lo com a palavra not. He didn't, pode ser separado ou abreviado, ok? He didn't call. E o verbo fica na forma base dele. Aqui também, you didn't study. Você não estudou. Ok? Então, a diferença aí, passado contínuo, é um passado em andamento, em progresso, né? É uma ação que estava acontecendo e pode ter sido interrompida por uma outra pontual, que no caso seria o simple past. Ok? Vamos dar continuidade aí. As palavrinhas when e while fazem a ligação, né, do passado aí, passado contínuo e passado simples. Então, aqui eu tenho I was playing video game when she called. Eu estava o quê? Jogando videogame quando ela ligou. Então, havia uma ação em andamento e uma pontual. Ela ligou. Alright? Outro exemplo. While I was playing video game, she read the whole book. Então, enquanto eu estava jogando videogame, ela leu o livro inteiro. Tá? Então, havia uma ação em andamento e uma que aconteceu, foi pontual, é acabada. Passado simples. Ou vocês podem usar os dois passados simples, né? When I turned off the TV, she went to bed. Quando eu desliguei a TV, ela foi para a cama. Então, são duas ações pontuais aqui, passado simples. Então, de acordo com o texto sobre Matt Damon, vocês deveriam fazer a junção das frases que estavam lá no segundo quadrinho, coluna A e coluna B. O exemplo já está aí. While Matt Damon and Ben Affleck were growing up, então, enquanto Matt e Ben estavam crescendo, they planned to make lots of movies together. Eles planejaram fazer vários filmes juntos. Vamos ver as outras. Matt was watching a DVD at home when the director of Ocean's 11 called. Então, o que o Matt estava fazendo? Ele estava assistindo um DVD em casa quando o diretor ligou, ok? Outro. While he was eating his lunch, he read the whole script. Então, enquanto ele estava comendo, né, o almoço dele aí, ele leu o script inteiro. While he was preparing for the role of Mr. Ripley, he started to learn the piano. Então, enquanto ele estava se preparando para o papel de Mr. Ripley, ele começou a aprender piano. He was auditioning for Ocean's 11 when Julia Roberts walked through the door. Então, ele estava fazendo teste nesses auditioning, é quando você participa de um teste. Audições, né, que se diz em português. Para o filme Ocean's 11, quando a Julia Roberts entrou, esse walk through the door quer dizer que ela chegou ali onde ele estava. While he was filming the Bourne movie, he took up 10-pin bowling. Então, enquanto ele estava estava filmando o filme Bourne Identity, ele aprendeu ou se apegou aí a um jogo de boliche chamado 10-pin, que é de 10 pinos. Ok, pessoal? Outra atividade usando agora o Simple Past ou Past Continuous. Nós temos uma história aí, o cachorro na estrada. E vamos ver aqui se foi usado o Simple Past ou Past Continuous. Every day James Lullaby travels to London. Yesterday
He was driving his car when he saw a dog in the middle of the road. Então, todos os dias o James viaja para Londres. Ontem ele estava dirigindo o carro dele quando ele viu um cachorro no meio da estrada. The dog was watching the car closely when it appeared. O cachorro estava vendo, né, olhando para o carro próximo quando ele apareceu. James stopped and got out of his car carefully. Então ele parou e saiu do carro. As he was getting out of the car, enquanto ele estava saindo do carro, the dog ran away. Então o cachorro correu para longe dele. James went back to his car. Ele voltou para o carro dele. Opened the front door, abriu a porta da frente. While he was getting in the car, enquanto ele estava entrando no carro, the dog approached. O cachorro aproximou. It again and sat down in the middle of the road. E sentou no meio da estrada. James started the engine. Ele deu partida no motor, but the dog didn't move. Mas o cachorro não moveu. James jumped out of the car. Ele saiu, pulou do carro, né? And shouted at the dog. E gritou com o cachorro. The dog barked at him. O cachorro latiu para ele. And started to run. E começou a correr. James followed the dog. Ele seguiu o cachorro. While it was running in front of him. Enquanto ele estava correndo na frente dele. Suddenly, he saw two girls lying on the grass. Então, de repente, ele viu duas garotas deitadas na grama. They were bleeding. Elas estavam sangrando. So James, he took out his mobile phone and made an emergency call. Fez uma ligação de emergência. As he was trying to call the emergency, enquanto ele estava tentando ligar para a emergência, he noticed that there was no signal. Ele percebeu que não havia nenhum sinal. E falou para o cachorro, oh doggy, okay doggy, said James, where is the nearest hospital? Onde é o hospital mais próximo? Dando sequência aí, taking responsibility. Vocês viram aqui um texto sobre responsabilidade, tá? Leiam o texto, marque as palavrinhas novas aí para vocês crescerem no vocabulário. Ok, então vamos conferir as respostas de vocês aqui para as atividades. Read the title, look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary. Write it down and answer. Which information do you expect to find in the text? Então, além da definição de responsabilidade, quais informações você espera encontrar no texto? Então, algumas respostas que eu recebi. Responsibility means to be aware of your decisions and accept all of the consequences of your doings. Então, responsabilidade significa estar ciente de suas decisões e aceitar todas as consequências do que você faz. With this title, I expect to find a text talking about how important it is to be responsible. Então, eu espero encontrar um texto que fala da importância de ser responsável. What do you understand by saying I am responsible for my reaction? O que você entende por eu sou responsável pelas minhas reações? Alguém colocou assim: I understand that I need to know what to do and what to say no matter the circumstances. I must know that everything I do will have a consequence in the near or far future. Eu entendo que eu preciso saber o que eu faço e o que eu digo, não importa as circunstâncias. Eu devo saber que tudo o que eu faço terá consequências no futuro próximo ou distante. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. O que significa a frase, né? Eu ter responsabilidade completa naquilo que eu falo e não acusar os outros ou dar desculpas. Alguém colocou assim: It means that you know and you are aware that you're saying. Significa que você sabe e está ciente do que diz. And if your speech causes any problem, se o que você disser causar algum problema, you won't push your faults into others. Você não vai empurrar sua culpa para outros. Muito bem. Última questão aqui. Is it easy to live the sentence instead of complain? I focus on what works. Então, é fácil viver o que diz a frase? Ao invés de reclamar, eu devo focar naquilo que funciona, naquilo que dá certo. Então, pense sobre os seus problemas, aquilo que você tem lidado e quais atitudes
tem funcionado e como você tem focado aí na situação para lidar, né, com essa situação. Então, algumas respostas que eu recebi, muito interessante, né? Então, que ao invés de reclamar, eu foco no que funciona. Essa frase nem sempre é fácil de replicar na vida real. Isso porque tendemos a nos irritar facilmente, e isso nos tira o foco completamente de como enfrentar aquela situação pela qual estamos passando. Reclamar, de fato, nunca nos leva a lugar nenhum, entretanto, é um reflexo normal de comportamento. Boas respostas vocês deram lá, tá, gente? Seguindo, tem um texto sobre a cultura do respeito, né, mostrando aqui o que significa respeitar, como lidar com o respeito, né, quais são as nossas atitudes aí em relação aos problemas, né, reconhecer, por exemplo, que não somos a causa e não vítimas, né? Então, um texto muito interessante. Eu vou pelas respostas de vocês, a gente dá uma reflexão sobre o texto. What is the sense of belonging referred in the text? O senso de pertencimento que se refere no texto, né? O que é? Então, algumas respostas. The sense of belonging refers to the relationship and connection with others. Então, o senso de pertencimento refere-se ao relacionamento e conexão com as outras pessoas. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? De acordo com o texto, força e liberdade vêm de nós mesmos. E relacione as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto. Nós temos aqui causa, power, poder ou força, recognition, reconhecimento, freedom, liberdade, victim, vítima, reaction, reação e choice, escolha. Então, algumas respostas interessantes, né? Alguém colocou assim: a causa, somos a causa do que acontece, o poder, power, temos o poder quando reconhecemos que não somos vítimas, recognition, temos que reconhecer que somos a causa das coisas e não a vítima, freedom, nossa liberdade vem quando descobrimos nossa voz autêntica, victim, temos que parar de nos achar vítimas, reaction, somos responsáveis por nossas reações, e choice, somos responsáveis por nossas escolhas. Muito bom. E a última atividade, mais um texto sobre uma técnica de estudo, né? E com base no texto, está perguntando para a gente dizer o que é feito de testes. Então, o próprio texto já diz aqui, olha, significa que há maior benefício para o aprendizado quando se usa testes como ferramenta de prática do novo conteúdo. Então, de acordo com os estudos aqui, aquele que só estuda e reestuda, ele lembra menos do que aquele que estuda e testa o que aprendeu logo em seguida. A retenção é maior com o passar do tempo. Okay? Então é isso, gente. As semanas 1 a 3 foram essas as correções. Espero que tenha ficado claro para vocês. Goodbye, have a great week. I talk to you next class. Bye bye.